Liderança estoica. O segredo dos grandes liderar não é sobre mandar. Não é sobre gritar ordens ou impor poder. Não é sobre ser temido, nem sobre demonstrar força a todo momento. Porque a verdadeira liderança não é imposta. Ela é conquistada. Mas o que realmente diferencia um líder comum de um líder excepcional? Pense nos maiores líderes da história. Aqueles que marcaram gerações, que influenciaram milhões, que mudaram o rumo do mundo. O que eles tinham em comum? Carisma? Inteligência? Coragem? Sim, mas havia algo ainda mais poderoso. Um controle absoluto sobre si mesmos. Enquanto muitos se deixam levar pelas emoções, pelas críticas ou pelas dificuldades, os grandes líderes têm algo raro. Uma mente inabalável. Eles não tomam decisões no calor do momento. Não reagem impulsivamente à pressão. Não deixam que o medo ou a raiva ditem suas escolhas. Eles possuem uma sabedoria que poucos dominam, e essa sabedoria vem da filosofia. Ao longo da história, algumas das mentes mais brilhantes descobriram um segredo. A liderança verdadeira nasce do pensamento filosófico. E entre todas as escolas filosóficas, uma se destaca quando falamos de disciplina, controle emocional e liderança: o estoicismo. Mas o que essa filosofia antiga pode ensinar para os líderes do mundo moderno? Como os princípios seguidos por imperadores e guerreiros podem ser aplicados por empresários, empreendedores, chefes de equipe e qualquer pessoa que quer liderar? Hoje, você vai descobrir como os princípios estoicos podem transformar qualquer pessoa em um líder forte, respeitado e imbatível. Prepare-se, porque este conhecimento pode mudar sua forma de liderar para sempre. O controle sobre si mesmo. O primeiro princípio estoico da liderança é simples. Se você não controla a si mesmo, não pode liderar ninguém. Pense nas pessoas que você admira, os grandes líderes da história, aqueles que realmente deixaram sua marca no mundo. Eles tinham algo em comum, uma mente inabalável. Mas o que significa ser inabalável? Significa não permitir que fatores externos tomem o controle das suas emoções. Significa não reagir por impulso, mas agir com sabedoria. Significa ser um porto seguro para aqueles que confiam em você. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores romanos e um dos últimos grandes estoicos, escreveu em suas meditações: se você se perturba com algo externo, não é ele que te afeta, mas a sua interpretação dele. Pense nisso. Não é o trânsito que te deixa irritado. Não é o erro de um colega que te frustra. Não é uma crítica que te abala. O que realmente te afeta é a forma como você interpreta esses eventos. Agora, aplique isso à liderança. Imagine um chefe que explode de raiva quando algo dá errado, que perde o controle em reuniões, que culpa os outros pelos erros, grita, se desespera. Esse tipo de líder não inspira confiança. Pelo contrário, demonstra fraqueza. Se nem ele consegue se controlar, por que alguém confiaria nele para liderar? Agora, imagine o oposto. Um líder que diante do caos mantém a calma, que diante de problemas mantém o foco, que em meio às dificuldades não se deixa abalar. Esse é o verdadeiro líder estoico. Mas aqui está a verdade. Ninguém nasce assim. O que separa um grande líder dos outros não é a falta de emoções, mas a capacidade de controlá-las. E essa capacidade não surge do nada. Ela é treinada. Como treinar o autocontrole estoico? Respire antes de reagir. Se algo te provoca, não responda imediatamente. Dê um passo para trás. Inspire. Expire. Analise a situação antes de agir. Pergunte: isso merece minha energia? A maioria das coisas que nos irritam não tem importância real. Daqui a uma semana isso ainda vai importar? Se a resposta for não, simplesmente ignore. Seja o exemplo. Se você quer que sua equipe mantenha a calma sob pressão, mostre que você também consegue. Se você quer que respeitem suas decisões, demonstre racionalidade em cada escolha. Aceite que você não controla tudo. Você pode controlar suas ações, suas reações e suas escolhas. Mas você não pode controlar os outros, nem o acaso,
nem os imprevistos. Aceitar isso te torna mais forte. Na próxima vez que algo irritar você, pergunte-se: isso realmente merece minha reação? Ou estou apenas sendo escravo das minhas emoções? Liderança começa com autodomínio. Se você quer liderar os outros, precisa primeiro liderar a si mesmo. A vida está cheia de imprevistos. Você planeja tudo, calcula cada detalhe, e de repente, algo acontece e destrói seu plano. O que você faz? A maioria das pessoas reage mal, se revolta, culpa o destino, as circunstâncias, os outros. Elas gastam tempo e energia brigando contra algo que não podem mudar. Mas os estoicos entenderam um princípio poderoso. Existem coisas que estão no nosso controle e coisas que não estão. E sofrer por aquilo que não podemos mudar é uma escolha. O problema é que quase ninguém percebe isso. As pessoas querem controlar o mercado, o trânsito, a opinião dos outros. Querem que o mundo funcione do jeito que elas acham que deveria funcionar. Mas o mundo não se importa com o que você quer. Então a pergunta é: você vai desperdiçar sua energia brigando com a realidade? Ou vai aceitá-la e encontrar a melhor solução possível? A diferença entre os fracos e os fortes. Imagine um empresário que vê sua empresa afundar por causa de uma crise econômica. Ele pode se desesperar, reclamar que tudo está injusto, entrar em pânico, ou pode aceitar a situação e se adaptar. Ele pode buscar novos caminhos, cortar custos, inovar. Ele pode agir. Agora pense em um comandante militar. Ele planejou cada detalhe da batalha, mas na hora o tempo muda completamente e destrói toda a estratégia. Ele pode se revoltar, gritar que isso não deveria ter acontecido, ou pode aceitar o que aconteceu e traçar um novo plano. A realidade não se curva aos nossos desejos. A questão não é o que aconteceu. A questão é: o que você vai fazer agora? Essa é a diferença entre os fracos e os fortes. Os fracos resistem à realidade, reclamam, gastam energia lutando contra o que já aconteceu. Os fortes aceitam, analisam e tomam a melhor decisão possível. Aceitação não é fraqueza, é estratégia. Muita gente acha que aceitar a realidade é o mesmo que se conformar. Mas isso não tem nada a ver com ser passivo. Aceitação não significa desistir. Significa parar de perder tempo com aquilo que não pode ser mudado e direcionar toda a sua energia para aquilo que pode ser feito. Os estoicos não aceitavam o sofrimento sem reação. Eles aceitavam a realidade para poder agir da melhor maneira possível dentro dela. Eles não ficavam presos ao passado. Não gastavam energia lamentando o que poderia ter sido. Eles olhavam para frente e perguntavam: qual é a melhor decisão? Que posso tomar agora? E essa é a pergunta que um verdadeiro líder deve se fazer. Porque um líder que gasta tempo reclamando é um líder que não está liderando. E os grandes líderes não perdem tempo. Eles se movem. Liderar pelo exemplo. Você confiaria em um comandante que manda suas tropas marcharem para a guerra enquanto ele fica confortável em segurança? Ou em um chefe que exige comprometimento, mas não se compromete com nada? A resposta é óbvia. A liderança verdadeira não é sobre palavras, mas sobre ações. Os estoicos entendiam isso melhor do que ninguém. Para eles, a única forma de influenciar os outros era sendo o exemplo. Sêneca escreveu: longos discursos não ensinam tanto quanto ações. E essa é uma verdade que muitos ignoram. O líder que apenas ordena não inspira. O líder que age se torna inesquecível. Se você quer respeito, demonstre respeito. Se quer disciplina, seja disciplinado. Se quer que sua equipe dê o melhor primeiro. As pessoas não seguem palavras vazias. Elas seguem comportamentos. Muitos querem ser líderes, mas poucos estão dispostos a pagar o preço. Porque ser líder não significa ter privilégios. Significa ter mais responsabilidades. Ser líder significa trabalhar mais do que os outros, tomar decisões difíceis, ser o primeiro a agir e o último a reclamar. Isso exige um nível de compromisso que poucos estão dispostos a assumir. A diferença entre um chefe e um líder: um chefe comanda de cima, ele exige, cobra e impõe.
um líder caminha junto. Ele faz primeiro, mostra como se faz e inspira os outros a seguirem seu exemplo. Você pode ver isso em qualquer área da vida. No exército, os soldados seguem um comandante que luta ao lado deles. Nas empresas, os funcionários respeitam um líder que trabalha tanto quanto exige. Na vida, seguimos aqueles que praticam o que pregam. Afinal, ninguém admira alguém que diz uma coisa e faz outra. E o respeito não é algo que pode ser exigido. O respeito é conquistado. A verdadeira liderança começa em você se você quer liderar. Olhe para si mesmo antes de olhar para os outros. Seja o primeiro a acordar cedo. O primeiro a assumir responsabilidades. O primeiro a enfrentar as dificuldades sem reclamar. Porque um líder que não faz o que exige dos outros não é um líder de verdade. Ele pode até ter um título. Pode até estar no comando. Mas no fundo ninguém o segue por escolha. E os grandes líderes, os líderes que marcam a história, eles não precisam forçar ninguém a segui-los. As pessoas seguem porque querem. E esse é o verdadeiro poder da liderança pelo exemplo. 4. Não buscar aprovação. Muitas pessoas, ao assumirem um papel de liderança, sentem a pressão de agradar a todos. Elas acreditam que ser um bom líder é, essencialmente, ser querido por todos, sempre mantendo a paz e evitando desentendimentos. Mas essa mentalidade é um grande erro. Os estoicos, uma das filosofias mais profundas sobre liderança e autodomínio, ensinam que a verdadeira liderança não está em agradar, mas em fazer o que é certo. Marco Aurélio, talvez o mais famoso dos imperadores estoicos, escreveu: "Fique satisfeito por estar seguindo sua própria natureza. Não se importe com o que os outros pensam." Isso é crucial para a liderança verdadeira. Porque, em muitas situações, fazer o que é certo vai contra o que as pessoas querem. Tomar decisões difíceis. Um líder estoico não tem medo de tomar decisões difíceis. Ele sabe que às vezes o que é melhor para o grupo não será o que agrada à maioria. Ele não é movido pela necessidade de aprovação. Imagina um líder de uma empresa que precisa demitir alguém da sua equipe. Não é uma decisão fácil, e ninguém vai gostar disso, mas ele sabe que, para o bem do coletivo, essa é a única escolha viável. Ou então pense em um líder militar que precisa tomar a decisão de sacrificar uma parte de suas tropas para proteger o resto. É uma escolha dura, e certamente não será bem recebida por todos. A verdadeira liderança é essa: ser capaz de fazer o que é necessário, não o que é popular. E é claro, isso vai gerar resistência. Nem todos vão gostar de você. E está tudo bem. Isso é algo que muitos aspirantes a líderes não conseguem entender. Nem todos vão gostar de você. E isso não é algo a ser temido ou evitado, porque no fim das contas, o que importa não é ser querido, mas ser respeitado. Se você busca ser amado por todos, pode acabar tomando decisões que comprometem sua integridade, sua sabedoria e sua coragem. Pode acabar se desviando do que realmente importa em nome de agradar. E isso nunca vai resultar em respeito verdadeiro. Quando você toma decisões com base no que é certo e não no que as pessoas querem, você se alinha com seus valores mais profundos. Isso gera respeito. O líder verdadeiro sabe disso. Líder que busca agradar a todos está fadado ao fracasso. Ele vai acabar se perdendo em um ciclo de agradar uns e desagradar outros. Ele vai tentar ser tudo para todos, e ao fazer isso, perde a autenticidade e a confiança daqueles que realmente precisam de sua liderança. Mas o líder estoico, aquele que entende que não se deve viver para a aprovação dos outros, sabe que suas ações são o reflexo de sua verdade interior. Ele não se apega à ideia de ser sempre aceito ou compreendido. Ele sabe que a aprovação verdadeira vem do respeito conquistado por ser fiel a si mesmo e aos princípios que ele defende. Respeito é o que importa. No final, o que fica não são os aplausos ou a popularidade. O que fica é o respeito. E o respeito não se compra com elogios ou concessões. Ele é conquistado através da coragem de fazer o que é certo, mesmo quando não é popular. Ele vem da integridade de um líder que sabe quem é e age de acordo com seus valores, independentemente das consequências imediatas.
A grande lição dos estoicos é simples. Liderança não é sobre agradar. Liderança é sobre ser fiel a si mesmo e agir de acordo com o que é certo, mesmo quando isso significa desagradar. Isso não é fácil. Isso exige coragem. Exige um compromisso com o bem maior, e não com a aprovação dos outros. Liderança verdadeira não se baseia em gritar mais alto ou impor regras pela força. Ela se constrói através do controle, da adaptação, do exemplo e, principalmente, da coragem de fazer o que é certo, mesmo quando ninguém mais o entende. Os estoicos já sabiam disso há milhares de anos, e ainda hoje, os melhores líderes do mundo seguem esses princípios. Se você quer ser um líder forte, respeitado e inabalável, comece a aplicar essas lições no seu dia a dia. Não busque aprovação, busque respeito. E seja o líder que você deseja ser, com coragem e integridade. Seja um líder estoico. Para mais vídeos e ensinamentos como esse, se inscreva no canal e comente algo no vídeo para não ficar de fora. Obrigado por ter assistido até aqui, e até mais tarde.